Então, no estudo do Livro dos Espíritos, hoje a gente viu que ninguém está a passeio nessa vida, né? Que Deus, ao nos criar, tem o grande objetivo de nos fazer felizes. E para isso Ele coloca na nossa consciência a sua lei, a lei natural, né? Que a gente, se perguntar para nós, para qualquer religioso, nós vamos indicar que a lei de Deus está escrita em algum livro. Mas o Espiritismo veio nos despertar que a lei divina, a lei natural, ela está escrita na nossa consciência. E essa percepção dessa lei, a gente viu que ela vai progredindo conforme a gente vai transitando pelas categorias, né, que a gente é. E eu não sei vocês, mas a hora que ele leu, trouxe da 8ª até a primeira categoria ali, as divisões ali, eu estava incluso lá em cima, nas primeiras, né? E isso graças, né, ao Espiritismo, que vem nos despertar a necessidade do conhecimento da gente mesmo, nos conhecer. A gente para de ficar maquiando, né, aquilo que a gente não é, assumindo a posição que a gente está e buscando com bastante esforço, com bastante afinco, essa ascensão, que não é nenhuma vaidade, é uma necessidade que o Espírito tem de aproximar de Deus. Para isso nós fomos feitos. Ninguém foi feito especial. O Cristo, que encarnou na terra em missão especial, né, ele não precisaria estar aqui. Ele é da categoria dos espíritos puros, né, ao ponto dele mesmo dizer que ele e o Pai já é um só. Quer dizer, está comungado diretamente com Deus. Aquilo que nós vimos nos espíritos puros. Eles não têm necessidade de encarnar, mas eles encarnam por amor ao trabalho e à missão divina, para nos ajudar, né? E quantos outros Cristos estão encarnados em mundos inferiores, porque na casa do Pai tem muitas moradas, ele mesmo afirmou. Então, né, e a ciência está nos mostrando aí bilhões e trilhões de galáxias e o infinito, né, com a nossa capacidade de entender e de ver, que ainda é minúscula. Imagina só esses espíritos que percorrem essas grandezas divinas, né, a capacidade que eles têm, né, diante de nós. E nós um dia seremos assim, porque estamos candidatos. Uns, a gente viu que com mais esforço, eles são aprovados, né, naquela missão que pede, né? Porque quando a gente está no mundo espiritual, a gente tem consciência da necessidade do nosso aperfeiçoamento e a gente pede muitas coisas para acelerar o tempo, para a gente chegar mais rápido. E aí quando a gente vem para a carne, a gente dorme, um sono gostoso, né, das ilusões aqui, que a materialidade nos passa através das sensações, que ainda faz parte de nós, né? Se a gente olhar para um animal e para nós, a gente vai ver quem está bem próximo ainda deles, mais próximo deles do que da angelitude. Só olhar os nossos sentimentos, os nossos desejos, e é para esse fim que veio Jesus, o Evangelho, né? Que ele demonstra de como ter uma vida simples e feliz, sem a ociosidade e também sem a ansiedade. E nós hoje estamos vivendo, né, as duas coisas, né? Buscando a ociosidade, inclusive a ociosidade eterna, que a gente viu que para os espíritos superiores é um suplício, né? Eles querem estar sempre colaborando com a divindade, né? E esse também é as características nossas. Quando nós não assim fazemos, a gente é infeliz. Quando a gente realiza uma tarefa no bem, a gente sente a felicidade, o prazer daquela realização. E ao contrário também a gente sente, só que, né, é diferente, é a negação da felicidade. E para a gente compreender o estudo do Evangelho hoje, eu trouxe a questão 919, a respeito da gente nos conhecermos, a necessidade que a gente tem de nos conhecermos, conhecer a nós mesmos, e qual que é o processo, né, que o Livro dos Espíritos nos propõe para esse conhecimento
de si mesmo, né? Então Allan Kardec, na questão 919, ele pergunta aos espíritos, e quem responde essa questão é um espírito que se denominou como Santo Agostinho, né? Diz assim Allan Kardec aos espíritos: qual é o meio prático e mais eficaz? Ele já pergunta qual que é o meio prático, porque, né, meio tem muitos, mas qual que é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal, né? Resistir todas as portas largas que a vida material nos põe, porque essa porta larga não depende só de condições financeiras, depende mais da moralidade, né? Porque no mundo de hoje você pode sentir várias sensações sem depender de recursos, sensações inferiores. Então ele pergunta qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. E aí, né, um benfeitor espiritual respondeu: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Né? Quem nunca ouviu essa frase, né? Conhece-te a ti mesmo. É uma recomendação para todos. Aí ele diz assim, Allan Kardec, ele se coloca no nosso lugar e ele pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de eu conseguir? Como que eu faço para conseguir, para me conhecer a mim mesmo? E aí Santo Agostinho dá uma resposta longa, que dá para a gente fazer um seminário de estudo, né? Dá para a gente debruçar em cima dessa resposta e a gente ir observando o que a gente faz, se a gente faz essas recomendações dele ou não. E dá para a gente fazer uma proposta hoje, da gente começar a praticar essa recomendação dele. Ele diz assim: então, qual é o meio de conseguir esse conhecimento da gente mesmo? Fazei o que eu fazia da minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, ao fim do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. A gente costuma deixar isso para o final do ano, né, André? E ele recomenda que a gente faça todo dia, porque com os acontecimentos do dia a dia, chega no final do ano a gente só vai conseguir ver aquilo do dia mesmo, e olha lá, né? Depois do almoço. Foi assim que consegui me conhecer e a ver o que havia para reformar em mim. Não basta só ver, a gente tem que identificar o que precisa ser consertado. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para esclarecê-lo, adquiriria uma força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, se a gente fizer esse hábito como uma oração na hora da gente dormir, a gente fazer um passeio pelo dia mental, das coisas que a gente fez, das coisas que a gente deixou de fazer, que podia ter feito de bom, as coisas que a gente fez de mal, as coisas que a gente fez de bem também, ficar feliz, agradecer a Deus pela oportunidade, a gente ia conseguir dar um passo mais rápido na nossa existência. E ele diz que se a gente pedir a Deus e ao nosso anjo guardião para nos esclarecer, nos ajudar a identificar esses pontos que precisa de reforma, Deus nos assistirá, com certeza, ele diz. Crede-me, então quer dizer, acredite-me que Deus nos assistirá. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e qual o objetivo agiste em tal circunstância. Porque muitas vezes a gente faz uma coisa boa, mas o objetivo não é tão nobre. Qual que é o objetivo que eu estou fazendo isso aqui?
Se fizeste alguma coisa que censurais em outro, se fizeste uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Porque tem coisa que a gente faz que a gente não tem coragem nem contar para ninguém, né? Fica guardadinho ali, né? E se Deus nos chamar através da morte do corpo físico de volta para o mundo original nosso, que tudo vai estar às vistas, por que a gente tem tanto medo da morte, será, hein? Pelo menos eu morro de medo de morrer ainda, certamente porque não estou numa categoria boa, né? Examinai o que podeis ter feito contra Deus. Quando é que a gente faz as coisas contra Deus? Quando a gente age contra a natureza das coisas, né? Contra vosso próximo. Quem é o nosso próximo? Tudo que estiver ao nosso redor. Não é só o próximo humano, não. O animal, né? A natureza, tudo. E enfim, contra vós mesmos. Eu não faço mal a ninguém, o meu cigarro ou a minha bebida não faz mal para ninguém, eu bebo, só faz mal para mim. Está fazendo um grande mal. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou uma indicação de um mal que é preciso curar. Então as respostas vão vir na nossa própria consciência, daquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Vai ser um repouso à nossa consciência ou uma indicação daquilo que nós devemos reformar, né? Fazer diferente, até a nossa consciência ficar feliz com a ação que a gente fez. Não ficar se martirizando, não, levantar a cabeça e procurar fazer corretamente. É isso que o Evangelho nos propõe. O Evangelho não nos condena, como nós vimos naquela passagem da mulher adúltera, né? Jesus, que é o representante do Evangelho, ele não condenou ninguém, só pediu para ela fazer diferente, como ele fazia com todos, até acertar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. A gente procura conhecer o outro, né? Quando nos relacionamentos, quando está começando a namorar, viu? A gente procura, o namoro é para conhecer o outro, e o outro conhecer a gente. Se a gente se conhecer, fica mais fácil de relacionar com o outro, porque a gente vai ver os pontos que a gente precisa baixar a guarda, apertar um pouquinho mais, e aí fica mais fácil de enxergar o outro como ele é também. Mas aí a gente diz, como me julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas? Não, mas eu fiz isso porque, né? Se fosse o outro a gente condenaria, mas a gente fica amenizando as faltas, né? Ele fala assim, como é que faz se a gente fica amenizando as nossas próprias faltas? Aí ele continua, o avarento se crê simplesmente econômico e previdente. Você pergunta para uma pessoa avarenta, não, é porque eu sou, né, uma pessoa previdente, eu estou guardando tudo, não posso gastar nada, isso aqui é meu, ninguém pode participar disso aqui, porque ele está dizendo que ele é previdente e econômico. O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma dessas vossas ações, perguntai-vos como a qualificaríeis se fosse feita por outra pessoa. Essas coisas que eu estou fazendo, o outro pode fazer? Todo mundo pode fazer? Não, não pode, então não é boa. Não é boa coisa, né? E se a censurais em outro, ela não poderia ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça, né? Deus é bom, mas é justo.
E Deus não tem duas medidas. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque esses não têm nenhum interesse em dissimular a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para refletir-vos com mais franqueza que o faria um amigo. Então o amigo é aquele que concorda com tudo que a gente faz, que a gente é. O inimigo não, ele não tem nenhum interesse de nos agradar. E esse é importantíssimo. Ele fala aqui que a gente não pode dispensar a opinião dos inimigos, porque ele vai nos mostrar, ajudar a nos enxergar melhor. Que aquele que tem vontade séria de melhorar-se, explore, pois sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço de sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucro. E eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma vida nova, de uma outra vida. Então, o mercador, geralmente, o comerciante, ele faz de tempos em tempos um balanço. Ou, se não, todos os dias. Hoje, com os programas mais avançados, é feito todo o balanço do que gastou, do que teve lucro, do que perdeu, né? Se essa empresa, esse empreendimento estiver dando mais prejuízo, ele precisa ser revisto, precisa enxugar uma coisa aqui, outra ali, e também na nossa vida moral. Se a parte ruim, se a minha consciência fica mais pesada do que em paz, é preciso mexer para mudar, né? Colocai, pois, questões claras e precisas, e não temais de as multiplicar. Então, a gente tem que perguntar claramente para nós mesmos, e muitas perguntas. Pode-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Então, se a gente fizer esse processo alguns minutos todos os dias, e a gente colocar em prática essas recomendações dele, vai valer a pena esses minutinhos, porque nós vamos dar um passo largo, nós vamos vencer muitas animalidades que ainda nós possuímos, e vamos marchar rumo à eterna felicidade que todos nós almejamos. Nós vimos no livro dos Espíritos que os espíritos puros, eles vivem uma felicidade constante, não tem essa oscilação nossa. No mesmo momento que nós estamos alegres, qualquer acontecimento indiferente, a gente já muda a frequência. Eles não, estão numa frequência só, né? Mesmo que eles desçam nos mundos inferiores como o nosso, mas ele está sempre tranquilo. Não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontoar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos faz suportar as fadigas e as privações momentâneas? A gente passa uma vida toda trabalhando, né, para na velhice ter uma vida mais tranquila, né? E aí a gente desgasta nosso corpo, as nossas relações, e depois nós vamos arrastando aí na velhice, né? Porque a gente fez, às vezes, demasiadamente errado. Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem, né? Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Eis aí precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós. Aquele pensamento que a gente tem que viver agora, porque o futuro não nos pertence. Eu não estou nem um pouco preocupado com o futuro, mas eu estou vivendo agora resultado de um passado construído por mim mesmo, e esse futuro quem constrói sou eu. A gente costuma deixar ao encargo de outras pessoas para construir nossa felicidade, né? Inclusive nos nossos relacionamentos íntimos. A gente quer que o outro nos faz feliz. A gente não preocupa em ser feliz e fazer a felicidade do outro, porque se a gente for feliz,
se a gente conseguir ser feliz conforme as recomendações que ele está fazendo aqui, os ajustes, os acertos, a gente vai ser feliz com qualquer outra pessoa ou em qualquer outro ambiente e circunstância, na riqueza, na pobreza, no muito, no pouco, no médio. Por isso, primeiro chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar vossos sentidos. Depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que ditamos o livro dos Espíritos. Primeiro nos chamou a atenção naquela primeira manifestações físicas, né, ali das mesas girantes, da história do início do Espiritismo, foi para nos chamar a atenção. Os fenômenos de cura do corpo físico, os fenômenos materializados, é para chamar a nossa atenção, mas o fim, a finalidade do Espiritismo é de nos instruir, nos libertar das nossas ilusões, né, que nós criamos ou deixamos ser criadas por outras mentes. Então esse é o grande objetivo do Livro dos Espíritos, nos libertar. E o grande passo, primeiro, é a gente nos conhecermos, ver os pontos que a gente precisa reformar para essa educação moral. E no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 14, com o título Em Ti Mesmo, vem outro ensinamento muito importante para nós, que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, e Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, pega o versículo 22, que diz assim: tens fé? É uma pergunta para nós. Temos fé? Diz ele: tem-na em ti mesmo diante de Deus. Ele pergunta se a gente tem fé. Eu tenho. Então tem em ti mesmo diante de Deus. A importância da fé, da confiança em nós mesmos. Vamos ver o que Emmanuel escreve sobre esse assunto, esse versículo. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo, e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Então, em tudo que a gente for fazer, a gente deve depositar confiança na nossa capacidade de realização, porque senão não vai ser realizada a bom contento. Então, no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesmo, e que deve manter na esfera das obrigações que tem a cumprir à face de Deus. Então, tudo que nós fazemos diante de Deus. Não tem nada oculto aos olhos de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado. Cada um de nós aqui, a espiritualidade, através dos agentes que a gente viu que trabalham diretamente com Deus, outros subordinados na hierarquia, depositou uma quantidade de confiança em nós, relativa à nossa capacidade para as realizações, né? É um filho que está sendo esperado, que vai ser criado, que vai ser educado. A gente tem que pensar, né, de como nós vamos criar nossos filhos, como nós vamos educar, através das nossas ações já. Os pais têm uma missão assim muito nobre, porque ele recebe e vai modelar a personalidade de um espírito aqui na Terra. E a nossa conduta como pais, como gestores de família, é muitíssimo importante para a manutenção da obra divina na Terra. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado, e aumentando-o pelo próprio esforço, prossegue nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Então, se foi depositada uma quantidade de confiança em nós temos que fazer um esforço para aumentar essa confiança que a espiritualidade superior tem em nós, para a gente ir adquirindo essa
essas edificações próprias em nós, com vistas à eternidade. Porque tudo que nós aprendemos, de verdade mesmo, nós levamos para o nosso currículo eterno. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, eu não dou conta de fazer isso, eu não quero fazer isso, porque eu já estou velho, eu já estou velha, né? Eu não presto mais para nada. Estamos desalentados. Nós somos espírito eterno. Quem tem capacidade é o meu espírito, e o meu corpo é um instrumento que eu posso educá-lo. Emmanuel, em outro livro, ele diz que os nossos órgãos são educáveis, e eu vou educar os meus órgãos com aquilo que eu tenho. Igual, se eu vivo desalentado quanto às minhas possibilidades, esperando em promessas humanas, a gente vê aí a massa esperando em governo, em prefeito, em vereadores, né? E a gente se entrega na mão de espíritos muitas vezes piores do que nós mesmos, necessitados dessas correções aqui que nós estamos apresentando para nós mesmos aqui hoje. Esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem acoradouro, a gente passa uma vida inteirinha sem nenhuma finalidade. Não está certo. A gente tem uma finalidade, cada um de nós temos uma missão a ser cumprida. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém. Isso é lógico. Um casal que se junta para formar uma família, é através dessa confiança um no outro. Isso é natural, não é? Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não pode excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Eu tenho que confiar que eu vou dar conta de ser pai, de educar o meu filho. Eu e a minha companheira, eu e o meu companheiro, eu tenho que ter essa confiança, eu vou dar conta, se Deus quiser. E Deus quer, sempre Deus quer, principalmente as coisas boas. Principalmente não, as coisas boas, né? Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Jesus nos afirmou que tudo que nós pedirmos ao Pai em oração, Ele nos concederá. Então, na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar. Nós temos que ter vontade e confiança para realizações daquilo de bom que a gente quer na nossa vida. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade de seus descendentes, exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. É o que a gente vê. Ou, às vezes em casa mesmo, a gente tomando decisões, não deixando os filhos refletir, pensar, experimentar, a gente dando tudo que eles querem, tudo que solicita, a gente vai lá prontamente, a gente está cerceando, aqui diz o benfeitor, as faculdades mais brilhantes. Porque aí o filho, que não é bobo, vai pensar assim: para que eu vou me esforçar? Se meu pai é rico, me dá tudo. Se minha mãe é rica, me dá tudo. Para que eu tenho que me esforçar? E aí, nós vamos estar tirando a oportunidade desse espírito de colocar em prática as suas faculdades, as suas condições, né? Às vezes é um espírito missionário, a gente vai e desvia ele com as nossas imprevidências. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Todo trabalho no bem é justo. Por que a gente fica indeciso? Então, se esse trabalho é justo e apareceu para a gente realizar, vamos realizar, vamos nos esforçar. Não está dando conta? Esforça mais um pouco que vai dar conta.
façamos o que o benfeitor nos recomendou, pedimos a Deus e ao nosso anjo guardião que Ele vai nos ajudar. De repente, as nossas capacidades dobram de um dia para o outro pelo nosso esforço. Nós vamos conseguir. Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Porque Deus confia em nós. Deus confia tanto que Ele nos mandou para essa prova. Eu já estava vendo uma palestra do Haroldo, um trecho, 5 minutos e pouco, a respeito, do objetivo da nossa encarnação. Se nós estamos num mundo de expiação e prova, expiação é a gente resgatar o mal que a gente fez para a gente mesmo, para o próximo e para as leis divinas, que é contra Deus. Então, funciona igual nos bancos escolares. A gente passa um período preparando, a gente viu que no Livro dos Espíritos também fala que na erraticidade, no mundo espiritual, erraticidade é o estado dos espíritos inferiores, igual nós. Nós saímos do corpo, nós não vamos para os mundos celestes, nós vamos ficar em torno da terra mesmo, porque nós estamos ligados ainda aqui, nós não temos condições de sair, salvo alguns espíritos missionários que vêm encarnar, mas a grande maioria de nós, ficamos em torno do planeta, no campo espiritual, esperando a oportunidade de voltar para as expiações das nossas faltas, na falta de amor, na falta de desenvolver o projeto que a gente fez, de receber de volta aqueles entes queridos que a gente desviou da vida, pelos nossos excessos, mas ficamos por aqui mesmo, e tem muito campo de aprendizado nessa erraticidade, e lá nós preparamos, temos os cursos, as aulas, convivemos com todo esses espíritos mais elevados que estão lá como professores, e aí a gente elabora um novo programa e vem colocar em prática no mundo de provas, aonde a gente é insultado para ver se a gente já adquiriu a humildade, e a temperança. Todas as coisas que nos acontecem aqui é prova, salvo aquelas que são expiações, uma doença mental, irreversível, um aleijome qualquer. Essas são as características de algumas expiações, tem diversas, mas principalmente no campo mental, hoje em dia as expiações estão mais no campo mental, por conta da culpa que a gente ainda carrega, das realizações em outras existências, e sabendo disso o espírito, ele entra nessa fase de expiar as coisas morais. Então, como é conhecido o espiritismo, que é instrutor e consolador, não tem nada de milagre, tudo se encadeia naturalmente, Os milagres são fruto da nossa ignorância, Naquela época que Jesus esteve na terra, se ele pegasse um comprimidinho para dor de cabeça e desse para alguém, dali a 10, 15 minutos a pessoa estava livre daquela dor de cabeça, era considerado um milagre. Hoje a gente descobriu que não, que é um procedimento, é um trabalho, é um conhecimento. Então todas aquelas obras que Jesus fez, que a gente não tem capacidade de avaliar a condição dele, é fruto da sua capacidade, dos seus conhecimentos, de como manipular toda a matéria, que nós conhecemos, e as matérias que nós não percebemos, que os nossos sentidos fogem aos nossos sentidos, porque a nossa percepção da matéria é o quê? Audição, visão, são os sentidos que a gente possui. E hoje os corpos estão sendo mais incrementados, estão vindo com mais preparação, que está recebendo a intuição, que já está quase entrando para um novo sentido, a dupla vista, de ver além da materialidade,
Alguns corpos já possuem essa condição, uns por necessidade de expiações, outros por missão, né? E assim por diante. A gente viu que as expiações e as missões são infinitas. Não dá para dizer que as encarnações do André é igual ao do Marcelo, igual à minha. Cada um de nós tem uma finalidade. Às vezes, por mais parecida que seja, mas tem os pontos de divergência. Ele precisa de uma coisa, o outro precisa de outra, outro precisa de outra. Eu já domino alguma coisa, o outro já domina outra. E aí a gente junto, soma, faz essa força que o mundo é. Se a gente não fosse tão egoísta, né, não nos faltaria nada nessa vida, para ninguém, né? Se todos nós não fôssemos egoístas, já poderíamos viver um mundo feliz, porque o nosso planeta é maravilhoso, tem todas as condições, né? Inclusive das ciências, de curas, né? Mas por conta do egoísmo, né, não libera esses conhecimentos para as massas, né? Tem programas aí fantásticos no campo da medicina, né, que eles preferem dar o remédio para faturar, né, em vez de dar a cura. Vai remediando, por isso que chama remédio. Vai remediando e vai cobrando. Um tratamento de câncer, né, quanto não custa? Qual não é o custo de um tratamento de um câncer? E poderia ser evitado, inclusive, pelo nosso comportamento mental, né? Mas essas coisas não é nos passado. Mas o Espiritismo vem nos trazendo devagarzinho, com o esforço que cada um pode fazer, vai adentrando a esses conhecimentos e vai se libertando, tendo uma vida mais feliz, né? Então a gratidão também, ela é muito importante para a gente desenvolver a nossa saúde mental e familiar. Se a gente for grato pela vida de todos que estão ao nosso redor, né, a gente vai ser sempre mais feliz. E é com essa fala que nós vamos encerrar o estudo de hoje, agradecendo a Deus por nos ter enviado Jesus, ter nos enviado agora o Consolador, materializado através das obras da codificação, né, com esforço contínuo de estudo, né, porque o Espiritismo só tem 2 mandamentos. O primeiro é amai-vos uns aos outros, que é o mandamento chave do Evangelho. E o segundo é instruir-nos, buscar o conhecimento. E a gente viu que hoje é importantíssimo a gente buscar o conhecimento de nós mesmos, para a gente identificar aquilo que precisa ser reformado e aquilo que precisa ser, né, mantido e aperfeiçoado em nossas vidas. Então vamos agradecer a Deus. Pai de infinita bondade e misericórdia, somos gratos a Ti por Jesus, nosso Senhor e Mestre, pelo nosso anjo guardião, pelos espíritos benfeitores e trabalhadores, que em nome do Divino Mestre Jesus, vem nos socorrer, sempre com o objetivo de nos fazer mais felizes, despertando em nós a necessidade de conhecer-nos e reformar-nos conforme as instruções do Evangelho de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, e amigos espirituais, a nos esforçar, dar-nos ânimo, vontade, para que nós possamos vencer os nossos preconceitos, os nossos velhos conceitos, para que assim nós possamos fazer o enfrentamento das nossas dificuldades. Guarda-nos de todo mal, principalmente do mal que insiste em nos vencer. Que Tu, Senhor, seja a luz e o combustível do nosso caminho. É o desejo do nosso coração para nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.